Já de volta aqui com o encontro marcado, hoje conversando com o Pereira, consultor de empresas, e falando aqui de empregabilidade, de felicidade, de trabalho em equipe. Parecem palavras mágicas, né, Pereira? Mas tudo depende de uma ação que se inicia com a própria pessoa. Porque se depender muito do empregador, às vezes o empregador não consegue visualizar o todo do negócio, não é? Com certeza. Até porque, Rony, é uma questão interessante, né? O ser humano, ele tem uma característica, ele é 90% emocional. E a gente trata só a área dos 10% do racional, que nós fazemos analogia com iceberg, né? Onde ele é só 10% visível e 90% é invisível. E a corrente marítima, ela age justamente sobre a área da invisibilidade. E aí o que acontece nas empresas? Quando você não trata esses processos psicológicos das pessoas, não adianta também vir uma diretriz de cima para baixo, até porque tem uma pesquisa que diz um negócio interessante, né? 80% das pessoas recebem notícias de mudança de política, de mudança de rotas da empresa ou implantações de qualidade por questões assim, por boletins. Não há um trabalho, não há uma dedicação, não há um respeito de uma convocação à pessoa para que ela seja informada. Talvez não tenha espaço para que ela questione, porque a decisão já está tomada. E falar em espaço, até espaço físico, por exemplo, o dono da empresa melhora a fachada, melhora o estacionamento para cliente, melhora as condições da sala da diretoria, na reunião da sala da diretoria, mas onde o pessoal que trabalha, que leva a empresa no ambiente, que realmente não melhora. Eu lembro, inclusive, exige ainda um novo comportamento. Eu lembro, inclusive, eu trabalhei numa empresa de informática, onde tinha um supervisor da área técnica, que ele tinha 40 técnicos, e ele guardava uma maleta, porque ele não usava mais, era a melhor maleta da área, era dele. E os técnicos usavam aquelas maletas que, ora faltava isso, ora faltava aquilo. A empresa mandou uma maleta nova, ele guardou a maleta nova e passou aquela já usadinha para um outro técnico. Ou seja, né, você realmente não colocou o melhor ferramental na mão de quem poderia estar trabalhando. Agora, se nós ficarmos também culpando ou a área empresarial ou culpando a área dos funcionários, nós não vamos chegar em lugar nenhum, porque cada um dos dois teriam milhões de motivos para se comportarem daquela forma. Inclusive é um gráfico, só fechando, que é o seguinte: eu não sou bom para a empresa, porque a empresa não é boa para mim. Eu não sou uma boa empresa para o funcionário, porque ele não está me dando retorno. E aí ficam os dois ancorados em uma série de questões para justificar isso, e o resultado é que a empresa acaba enfrentando uma dificuldade terrível, porque tem um juiz implacável lá do outro lado, que é o cliente. Inclusive eu vim agora no caminho para dar entrevista, fui comprar uma fita de vídeo, uma grande papelaria em Campinas, e quis comprar e não pude ser atendido, porque a moça estava ocupada fazendo uma consulta de crediário pessoal dela, né? Então eu fico imaginando assim, talvez no final do mês não tenha salário para ela receber, e tinha um cliente que estava efetivamente querendo comprar um produto e ela não estava com o tempo. Aí vem a área da empregabilidade, que é um termo, inclusive, que não tem uma tradução no Brasil. Mas se você pudesse fazer uma analogia com a palavra em inglês, seria employability, que seria, qual é a sua capacidade de estar empregado? O que você fez de ontem para hoje para que você melhorasse a sua produtividade? Se eu sair dessa empresa, terei condições de trabalhar em outras empresas? O mercado exige o quê? Será que é necessário eu sair dessa empresa para que eu perceba depois que eu preciso fazer um curso de inglês? Para que eu perceba depois que eu preciso ser mais participativo? E não é só empresa, isso vai em casamento. Nós estamos falando em felicidade, não vamos se concentrar só na área profissional. Será que um casamento, eu tenho um amigo que está no 8º casamento e achando que nenhuma das 7 mulheres anteriores estava à altura dele, né? E aí tem uma história que diz que um cara saiu pelo mundo procurando a mulher ideal. 20 anos depois ele voltou e o cara falou: e aí, você achou a mulher ideal? Achei. Mas você não casou com ela? Não, ela está procurando o homem ideal. Então, fica a questão voltando para o lado profissional, empregabilidade, que é o lado, a responsabilidade do funcionário estar à altura da sua empresa. Mas em contrapartida, o que as empresas têm feito para segurar os grandes talentos? Aquelas pessoas que se enquadram nessa questão de serem automotivadas, de serem responsáveis, de terem espírito de equipe e liderança. Onde está essa pessoa, depois que atinge realmente um patamar muito bom para o mercado, sai da empresa? Sai da empresa, e aí a empresa vira uma tremenda formadora de mão de obra. Era mais fácil sair do negócio dela e montar uma escola de mão de obra, porque formar mão de obra para terceiros. Isso está acontecendo em várias áreas, inclusive em área de estatal, que existem grandes incentivos para o plano de demissão voluntária. Esperava-se que talvez aquelas pessoas que não produzissem muito estiverem propensas a sair, e aí o que estava acontecendo? Elas estavam realmente voltadas para justamente as que tinham capacidade, que acabaram investindo, pegando aquele dinheiro e abrindo um negócio próprio e acabou largando a empresa ainda sem recursos bons, né? Agora, por que também essas pessoas, algumas pessoas que, enquanto funcionários, Pereira,
tinham essa visão que precisavam ter uma visão corporativa melhor, um relacionamento com os outros funcionários também melhor, saíram da empresa porque não aguentavam mais aquele patrão. Aí quando foram montar os negócios, não conseguiam colocar em prática aquilo que eles sempre sonhavam. A gente não está acostumado a trabalhar com isso, ou seja, criticar é muito mais fácil do que agir? Infelizmente, para o nosso país, as pessoas acham que para realizar o sonho, é considerado um dos grandes sonhos do brasileiro é ter o seu próprio negócio, porque imagina-se que você tendo o seu próprio negócio, você pode acordar a hora que você quiser, você pode praticar o que você quiser, e aí é a pior hora terrível, a hora que você realmente vai perceber que era muito mais fácil, talvez, estar dentro de uma grande organização com retaguarda. Mas, qualquer um dos dois dá para ser feliz. Ou você sendo um pequeno empresário ou um grande empresário, ou você trabalhando numa grande equipe, fazendo parte de uma grande equipe. O que importa é o que você deseja deixar. O que importa é o estado que você acorda de realização. O que importa é você chegar no final do dia e você olhar para os céus e ver um ok de alguém vindo do céu dizendo assim, olha, você fez 110% do que você poderia ter feito nessa data. Esse sentido de aprovação no final de cada tarefa é que vai te diferenciar. Você sendo um pequeno empresário, você sendo um consultor, você sendo um autônomo em qualquer profissão, ou você ser um prestador de serviço. Ou seja, aquela história então de que, poxa vida, eu tenho que acordar para ir trabalhar, eu não aguento meu trabalho, as pessoas que trabalham comigo são chatas, o meu patrão é chato, ele exige muito de mim. Não está por dois motivos. Eu gero uma expectativa muito grande em relação ao meu trabalho e também eu não crio aí sonhos, eu não crio metas e objetivos para o meu trabalho? Na realidade tem uma historinha, Rony, que eu acho que é super interessante, que todo mundo sabe que quando você tem uma fogueira, normalmente você põe a lenha primeiro para você ver o fogo, né? E nós, sem sabermos, costumamos esperar que o fogo acenda e a gente põe lenha, a gente investe depois que vem, né? Isso não existe dentro de uma empresa, por exemplo. A empresa não antecipa promoções, não antecipa salário em função do que você vai vir produzir lá na frente. É sempre você que produz na frente para que o resultado venha. Inclusive, nos Estados Unidos, houve um fato muito interessante, uma história muito legal, que um empresário colocou assim no memorando da empresa. A nossa empresa faliu e nós conseguimos identificar os causadores da falência da nossa empresa. E convidou todos os funcionários a irem no dia seguinte e no velório, porque eles estariam expondo o caixão da pessoa que tinha sido o grande responsável pelo fundamento da empresa. E aí as pessoas foram passando pelo caixão, e aí o que aconteceu? A cada um que passava pelo caixão e olhava no caixão, ele saía totalmente introspectivo, muito chateado, né? E aí depois foram mostrar que tinha um espelho, e a pessoa olhava naquele caixão e ela via um dos responsáveis pelo sucesso da empresa. Ou seja, quando um organismo afunda, quando um organismo não atinge o seu sucesso, qualquer pessoa que era parte integrante daquela missão está culpada, né? Inclusive é comum, uma coisa interessante, a pessoa fala assim, a minha empresa não é capacitada, mas a empresa é feita do quê? A empresa é feita de pessoas. Quando você diz que a sua própria empresa não é capacitada, ou você faz qualquer crítica a ela, você indiretamente está se autocriticando. Porque se ela não está à tua altura, o que você está fazendo nela? Em relação a isso, no próximo bloco, eu quero deixar a seguinte pergunta. Não existe aí uma autossubestima? Você não se subestima de uma maneira muito grande, também não acaba subestimando também o seu funcionário para a questão da capacitação da empresa? Então vamos deixar só uma reflexão. Da onde você menos espera é que não sai nada.